Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Segundo Timóteo 3,16. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amados, o que eu trago aqui nessa pílula é exatamente sobre a palavra de Deus. Irmãos, todo o compromisso do Senhor é com a sua palavra. Mas Wilson, ele nos ama. Sim, de fato. Mas ele não tem compromisso com o ser humano. Ele tem compromisso com as promessas que ele fez ao ser humano. Só que não é a todo ser humano. É para aqueles que aceitaram como verdade a sua palavra. Então, quando a gente entende que toda a palavra de Deus, toda ela, traz ao homem, desperta no homem uma consciência sobre quem ele é. Quem sou eu? Quem é o Wilson? Quem é você que está me escutando? A palavra do Senhor, lá em Salmos 119, 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Veja, a palavra do Senhor está firmada no céu, quer dizer, o próprio Deus é a palavra. O próprio Deus. Lá em Provérbios 35, vem dizer, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Quer dizer, ela é santa. Ele é o escudo para quem nele se refugia. Se refugia, desculpa. Amados, vejam só. Quando a gente entende que a palavra de Deus é o próprio Deus e que essa palavra, por ser o próprio Deus, ela é santa, ela é pura e ela é escudo para quem nela crê. Nela acredita, quem nela espera. Quando eu encontro refúgio na palavra de Deus, eu consigo passar pelas tribulações, pelos vales da vida de forma íntegra, de forma reta, de forma sustentável. Por quê? Porque nela eu encontro o meu refúgio. Lucas 4:4 vem dizer que Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja só. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. E o diabo informou, dizendo a Jesus: tu não está com fome? Então transforma essa pedra em pão. E Jesus calou. Não. Jesus deixou claramente que não é só de pão, não é só de matéria, não é só daquilo palpável que eu vivo, mas é de toda a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela nos dá o sustento, ela nos dá o escudo, ela é o que de mais precioso possa existir. Wilson, por quê? Porque a palavra é o próprio Deus. Uma coisa que é importante que a gente tenha consciência também, que uma coisa é quem escreveu. Quem é o escritor? É João, é Pedro, é Paulo. Tem uma pilha de escritor. Vamos para o Antigo Testamento. É Davi, que escreveu os Salmos, Salomão, Daniel. Tem vários escritores, mas o autor é um. Então eu não preciso ter dúvida que a palavra de Deus é a palavra, é o próprio Deus, porque a própria palavra testifica quem ele é. Lá em Jeremias 23, 29, vem dizer que não é a minha palavra como um fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Quer dizer, a palavra de Deus, ela é força, ela é única. Então, muitas das vezes, a gente acredita que, por algum motivo, a palavra de Deus haja uma dúvida se é de Deus ou não, porque foram homens, pecadores que escreveram. Sim, de fato, foram. Mas eu não devo me apegar
com quem escreveu. Eu tenho que me apegar, irmãos. Nós temos que nos apegar com as promessas que tem na palavra de Deus. Não é com os escritores. Para mim, Davi foi um grande homem, um grande guerreiro. Mas como pai, ele foi fraco. Como esposo, ele na condição de marido, ele pecou. Sim. Quem conhece a história de Davi sabe muito bem que ele errou e muito. Ele matou inocente, foi um assassinato que ele cometeu, inocente, um comandante do seu exército, e adulterou. Só que o diferencial do Davi não é os erros de Davi. Porque os erros que ele cometeu, eu e você podemos cometer, se nós não vigiarmos. Mas o que eu me apego com Davi não é o erro dele, mas sim o coração quebrantado diante do Senhor. E por ele ter esse estilo de vida, porque é um estilo de vida, um coração quebrantado diante do Senhor, ele tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Então é isso que me torna uma pessoa que consegue enxergar Davi como um grande homem. Porque Davi foi um grande homem. Por quê? Porque ele tinha essa ligação com Deus. Todos nós que temos ligação com o Senhor é grande mesmo. Grande no sentido de não ser maior que o outro, não. Mas ser uma pessoa que tem intimidade com o Senhor. Grandeza em misericórdia. Grandeza em responsabilidade. Irmãos, quanto mais próximo de Deus eu estiver, quanto maior o meu relacionamento com Deus, eu preciso entender que a minha responsabilidade é maior, o meu compromisso precisa ser maior, a minha empatia precisa ser maior, a minha compaixão precisa ser maior. Por quê? Porque eu estou anunciando, eu estou sendo Cristo na terra. Entenda isso. Nós que somos cristãos, precisamos entender que somos o Cristo na terra. Mas o Wilson não. É sim, somos cristãos. Somos aqueles imitadores de Cristo na terra. Com qual propósito? Não é para se engrandecer. Não, pelo contrário. Eu preciso me diminuir. Eu preciso diminuir. Diminuir o quê? A minha falta de sensibilidade para com o próximo. É. Eu preciso diminuir o meu medo. É. Eu preciso ter mais compaixão. Meu ego precisa cair. Eu preciso me tornar forte diante do Senhor na medida que eu aumento a minha compaixão para com as pessoas, o meu compromisso para com o evangelho do Senhor. Eu preciso ser grande nesse sentido. Quanto mais íntimo do Senhor, mais responsável eu sou diante daquilo que falo, principalmente diante daquilo que eu vivo. Lá em Éfeso, capítulo 6, versículo 17, diz que a palavra do Senhor, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixem bem claros, irmãos, o que é a palavra de Deus segundo Éfeso. Como eu falei aqui, ela é capacete, quer dizer, proteger a nossa mente. Sim. Espada para o Espírito. O meu espírito precisa entender que ela vai a fundo. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Porque ela atravessa a alma. Porque a palavra de Deus tem essa autoridade, tem esse poder. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, precisamos entender que não tem nada a ver com um homem, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É Deus. Quem faz a obra é Deus. Quem transforma o homem é Deus. Quando o homem está disposto a ser transformado. Eu preciso querer, porque se Deus me transformar sem eu desejar, sem eu tomar uma iniciativa em me mover para essa transformação, Deus está quebrando o livre-arbítrio que Ele mesmo criou. A liberdade. Lembra daquela música? Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Veja, a liberdade é uma das coisas mais importantes e que é mais desejada pelo ser humano. Mas a liberdade é algo que
tem grande preço. Custou um valor altíssimo, que foi o sangue de Cristo na cruz. Exato. A liberdade custou o sangue de Cristo na cruz. Aquele que é o próprio Deus, mas não se portou de ser igual a Deus, mas se entregou aos homens, sendo semelhante aos homens, tornando-se figura humana. Então, quando enxergamos que é o próprio Deus que está presente na nossa vida, que o propósito dele é salvar eu, você e todo aquele que deseja. Irmãos, a salvação é para quem deseja. Eu preciso ter uma atitude, uma decisão de mudar. Então, que a palavra do Senhor transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, a partir do momento que eu desejo isso e que eu busco a me mover. Lá em 2 Timóteo 3:16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja quais são os papéis, ou melhor, quais são os pontos que a palavra de Deus tem autoridade de atuar em nossas vidas. No ensino, quer dizer, a instrução, ela instrui o ser humano. Ela repreende o ser humano. Repreende por quê? Porque muitas das vezes eu estou no erro e não sei que estou no erro, mas a palavra, quando eu busco entender a palavra, conhecer a palavra, ela começa a trazer ensinamento e ao mesmo tempo repreensão. Ela começa a repreender, porque eu começo a ter consciência que aquilo é errado e eu preciso mudar, ter uma mudança de rota, meu irmão. Para correção também, ela corrige o ser humano. Ela instrui o ser humano na justiça. Aí eu quero abrir um parêntese. Não espere justiça das leis dos homens. Não espere a justiça vindo dos políticos. Muito pelo contrário. Lógico, tem políticos que são honestos, mas quando a gente fala a realidade do Brasil, a gente sabe como é o cenário. Infelizmente, por conta da mentalidade de muita gente, por conta da ignorância de muitas pessoas, infelizmente a gente está passando pelo que estamos passando. Né? Embora que, fechando aqui o parêntese, a palavra de Deus ela vem trazer isso, vem trazer essa consciência para o ser humano. E abrindo mais um parêntese, a Bíblia diz, a própria palavra do Senhor fala em Provérbios que a ignorância é que leva o povo de Deus à perdição. O meu povo se perde porque lhe faltou conhecimento. Esse conhecimento é sobre a palavra de Deus. Esse conhecimento é sobre, por exemplo, quem são os políticos que eu estou votando. Esse conhecimento é sobre com quem eu estou me relacionando. Será que essa pessoa tem um alinhamento com o meu propósito? Com essa pessoa, poxa, eu estou precisando de um sócio, vou abrir um negócio. Será que eu devo fazer parceria com uma pessoa que tem crenças, que tem pensamentos, valores que diferem, que é diferente do meu? Será que eu devo, que confrontam com os meus valores? Será que eu devo me aliançar com pessoas assim? Amados, a palavra de Deus, ela dá senso de justiça ao homem. Mas mesmo assim, ainda não é o suficiente para julgarmos uns aos outros. Mas sim para julgar a nós mesmos. Isso também a palavra nos dá autoridade. Para que esse julgamento não se estenda para o outro. Eu não tenho autoridade, eu não tenho o senso suficiente de justiça para julgar o meu irmão. Mas sim para instruir o meu irmão na palavra de Deus, porque a justiça pertence ao Senhor. Não, mas a palavra diz isso, que fulano de tal está no inferno. Pois é, irmãos. Mas eu não tenho autonomia para isso. Porque o íntimo do coração pertence a Deus. E só Deus sabe o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Então, que possamos ter essa consciência. Que o julgamento, que nós possamos julgar nós mesmos.
para que essa justiça, para que essa consciência, com essa consciência de justiça, possa transformar a nossa vida. E continuando, para que o homem de Deus, veja, a palavra de Deus não é para o pecador, embora que também seja, mas a palavra aqui está dizendo para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é para mim e para você. Para mim que estou anunciando aqui, para você que está escutando, para você que também anuncia a palavra do Senhor. Então, meu irmão, que possamos ter essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade para com tudo aquilo que pregamos, que vivemos e principalmente, amados, um compromisso que temos para com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o sentido da nossa alma. Ele é a palavra diz que o Senhor é aquele que nos libertou. Então, que possamos, nesta noite, entender que só o Senhor pode transformar, que só o Senhor pode julgar, que só o Senhor pode nos dar uma nova oportunidade, porque o favor vem dele. Entretanto, sou eu que decido se eu quero acessar esse favor ou não. E por último, eu quero deixar aqui um capítulo para complementar e fechar essa pílula de Salmos 119, 105. Capítulo 119, versículo 105, que diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Veja a autoridade que tem a palavra de Deus. Então, meu irmão, você que está me escutando pela primeira vez, que me deu de alguma forma um pouco de atenção, apegue-se à palavra de Deus. Porque toda essa palavra, toda a escritura do Senhor, toda a palavra do Senhor, tem um poder de transformar o ser humano. Porque a transformação, irmãos, é um processo. Não acontece da noite por dia, mas quando acontece, o homem começa a se enxergar diferente. Eu começo a me enxergar diferente. Eu começo a enxergar as pessoas de forma diferente e começo a enxergar o próprio Deus de forma diferente. Isso por quê? Porque a gratidão, por exemplo, vai ser uma das palavras que mais vai fazer parte do ser humano. Porque quando eu enxergo o passado, entendo de onde saí, a forma que eu pensava, a forma que eu vivia, e Deus me trouxe até aqui para que eu tivesse uma renovação mental e começasse a pensar diferente, agir diferente, ter comportamentos diferentes. Então, que possamos adentrar na palavra do Senhor, mergulhar nessa palavra que tem um poder de transformar e de libertar o ser humano por inteiro, trazendo salvação para si e trazendo salvação para a sua tenda, para a sua casa e sendo luz para as pessoas em Cristo Jesus.